É um prazer estar aqui na igreja de Cubatão. Agradecer ao Pierre pelo convite e boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. É incrível, né? Nós vemos ali o clímax, vimos ali a grande problema, a grande consequência de uma idolatria, exemplificando, como foi dito, o futebol. E não só isso, igreja. O Ricardo, pela graça de Deus, é um menino que tem um potencial muito forte. Mas não vamos caracterizar pessoas, vamos caracterizar momentos e acontecimentos. Nessa foto, como é o Kevin, ali atrás estava o Ricardo, é só um exemplo de idolatria que existe hoje. Mas eu gostaria de entender, de a gente compreender por que acontece isso. Por que acontece mais das portas da igreja para dentro. Uma nação que nós somos, pela honra e glória de Deus, o povo de Deus, amém? Amém. Somos a nação eleita, sacerdócio real, amém? Amém. E estamos à espera do evento mais grandioso, que é a volta do Filho de Deus, amém? Amém. Vamos ver o próximo slide sobre o porquê acontece isso. O medo obscuro. Para finalizar, o que é o medo obscuro, igreja? Tem a história deste profeta, desse rei, que teve esse medo. A idolatria obscura aconteceu pelo medo obscuro. Vamos ver a história desse rei. E o que aconteceu com o povo de Deus junto com esse rei. Próximo slide. Diz assim: está escrito, 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 28, os últimos versos. Alguém da nação leia, para que a gente possa compreender. Medo obscuro. Isso foi o que grande causou a destruição de muitas pessoas. 1 Reis, por favor, igreja. Capítulo 12, versículo 26 a 28, rapidamente. Verso o quê? 26 ao 28. São 3 versos somente. Eu leio. Obrigado, Giovanni. E disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Amém. O que aconteceu? Vamos contextualizar a história. Até aí, Jeroboão teve aqui, infelizmente, a quebra de Jerusalém. Teve o reino do norte, o reino do sul. Isso, teve a quebra, o reino do norte e o reino do sul. Preocupado Jeroboão das pessoas terem o costume de irem até Jerusalém adorar o Senhor. Ele falou assim: não. E esse é o medo que a gente muitas vezes nós temos. Se eu permanecer dessa mesma forma, as pessoas não vão vir querer adorar o Deus de Israel. Não. Eles vão para Jerusalém e voltar. Vão perder pessoas. Vão perder almas. Vão perder pessoas na igreja. Muitas vezes nós fazemos que nem Jeroboão. Pensamos que nós devemos afrouxar, confiar nos nossos braços, para que as pessoas venham para a casa do Senhor. Muitas vezes nós queremos afrouxar na doutrina que é sã. Muitas vezes nós queremos afrouxar nos regulamentos que foram inspirados por Deus para meramente encher bancos de igreja. Mas vamos ser totalmente sinceros. Para Deus, o que mais importa não é somente nós estarmos aqui sentados nos bancos. É se nós estamos verdadeiramente com atenção para a honra e glória de Deus. Porque de nada vale a gente somente estar com o corpo aqui, com o pensamento em outro lugar. Adianta, igreja? Não. Adianta somente um arrependimento sincero que nós vemos agora. Então foi a primeira característica: o medo. Ele teve medo de perder almas. Ele teve medo. E qual é o nosso alicerce? Próximo slide. Qual é o nosso alicerce? Vamos ver.
Primeira Reis, como nós lemos, Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente, ele pensou, não, provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Ele ficou com medo que as pessoas começassem a ir para outras igrejas, pensou que ele fosse para outro lugar, e ainda continua. Se esse povo subir para Jerusalém oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para Jeroboão. Olha o pensamento do rei. Ele pensou que se eles voltassem a Jerusalém, se voltassem às práticas, ele ia perder todos aqueles fiéis. Olha o que permanece o verso. Depois, aconselhar-lhe, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já... Estou sozinho? Vocês já subiram muito a Jerusalém. Vocês subiram muito a Jerusalém. Muitas vezes o inimigo fala essa mesma frase para nós. É racional. Não é mais fácil adorar aqui mesmo? Às vezes o inimigo fala nos nossos ouvidos. Não é mais fácil cultuar em casa? Não é mais fácil? Para que sair de sua casa e vir até a igreja uma sexta-feira à noite? Não, eu entro no Novo Tempo ali. Não, eu entro na internet e cultuo em casa mesmo. Não é mais fácil? Não é mais prazeroso? Para que isso? Não. Para que vir para a casa do Senhor no sábado com a melhor roupa, como tem a instrução da própria inspirada do Senhor? Para que isso são detalhes? Não. Vir para a casa do Senhor com tudo separado, tudo bonitinho, se organizar? Não. É muito mais dificultoso. A palavra. Vocês já subiram muito a Jerusalém. Muitas vezes o inimigo usa essa mesma frase para que nós possamos perder aquele zelo pela palavra de Deus. E olha que continua os versos. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Igreja, quem foi que tirou Israel do Egito? Foi o nosso Deus. Amém? Amém. Mas vemos os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Eles estavam em tão densas trevas que eles esqueceram que quem tirou eles do Egito não foi os ídolos deles, não foram os braços fortes deles, não foram os costumes deles, não foi a forma que eles faziam as coisas, mas o Deus de Israel. Amém? Amém. Esse que foi tirado. Mas como ele falou, os seus deuses, eles estavam tão corrompidos, tão apostatados, tão acostumados de ver pregação de internet, tão acostumados de não ler a escola sabatina, tão acostumados de falta de comunhão, que eles amam. O bezerro de ouro é uma adoração? Por que não? O inimigo, muitas vezes, ele age para cá pela nossa, infelizmente, pela nossa falta de sabedoria, falta de instrução com a palavra de Deus. Mas o próximo slide mostra qual é o nosso alicerce. Essa imagem, que é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus, em 8,32 diz assim, que o Senhor Jesus é a nossa luz. O Senhor Jesus é o que nos motiva. João 8,32, não, 8,12. Ainda bem que eu já olhei 8,12, eu vou ler rapidamente para vocês. João 8,12 diz assim na palavra de Deus. De novo, desse palavra de Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia, amém, igreja? Amém. Igreja, Maranata, Senhor logo vem. amém. É Ele que nós devemos mostrar. Não vamos mostrar para pessoas um cantor que vai vir cantar aqui. Não vamos mostrar para as pessoas o pastor que vai vir aqui. Mas mostrar para as pessoas o Jesus que breve voltará. Amém? Amém. É Ele a nossa luz. É Ele o nosso exemplo. Paulo ele falou assim: sejam meus imitadores. Nós devemos ser sim exemplos. Mas Paulo ele acrescenta: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele chamava a atenção para si, para que as pessoas possam olhar a cruz, olhar o nosso leão da tribo de Judá. Amém? Amém. Próximos versos. Finalização. E veio a ser um pecado.
Olha ao conselho de Deus, o penúltimo slide é esse. E isso veio ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras. Vamos já conversar o que é esses altares idólatras. Designou sacerdotes dentre os povos, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá. Igreja. Tem alguns sinais e símbolos que nós devemos entender. Primeiro, altar idólatra. O que seria esse altar idólatra? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O altar de Deus, onde Deus vai habitar, é dentro de nós. Amém? Amém. Nós devemos almejar um caráter santo, imagem e semelhança do nosso Deus. É isso. Mas o altar, o coração deles estava se tornando idólatras. E víamos que não eram levitas. O que estava acontecendo, entre outras palavras? As pessoas não estavam mais usando os estatutos. Muitas vezes nós pensamos, para que seguir tantas regras? Parece que é uma igreja cheia de não pode isso, não pode aquilo. Não tem nenhum problema com a estádio de futebol. Não tem não. Tem? Não tem nenhum problema ficar demasiado tempo no Facebook. Não tem nenhum problema ir para o cinema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema fazer as coisas que não provém do Senhor. Não tem problema, são detalhes. Igreja, se o Senhor, Ele foi bem claro, Ele diz assim: quem está comigo não anda nas trevas, mas anda na luz. O Senhor diz assim: vocês terão uma renovação de vossas mentes. Amém? Amém. Nós teremos uma transformação de vida. Amém? Nós deveremos ser exemplo, como Pedro, Paulo, Daniel, Jeremias, e ser, acima de tudo, gente, como nosso amigo diz, gente como Jesus. Olha o grande motivo que nós não confiamos muitas vezes em Deus, pensando que Deus não é forte o bastante, nós devemos afrouxar, mas nós devemos mostrar isso, somente isso, à luz da Bíblia, que quem converte não sou eu, não é o Giovanni, nem nenhum de que está aqui presente, mas o Espírito Santo, que habita e que é poderoso. Amém? Amém. Finalizando, último slide é esse aqui. Patriarcas e profetas. Tão forte era o desejo de Jeroboão de converter as 10 tribos, afastar-se de Jerusalém. Olha que continua. Que perdeu de vista a fraqueza fundamental de seu plano. Ele deixou de tomar em consideração o grande perigo que estava expondo os israelitas, pelo colocar perante eles o símbolo idólatra da divindade, com os quais seus ancestrais haviam estado tão familiarizados durante séculos de seu cativeiro no Egito. Ele queria tanto pessoas presentes, ele queria tanto mais pessoas no lugar, que ele esqueceu que quem realmente tirou as pessoas do Egito não foram braços, não foram sabedorias, filosofias de homens, mas sim o poder de Deus. O grande remédio contra a idolatria é uma palavra chamada fé. Nós devemos ter fé, acreditar que a força e o poder vem de Deus, não de nós. Temos que acreditar que o Espírito Santo habita e é vivo. E aquela grande palavra, e muito bela, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço esse momento, Giovanni, e que eu não posso sair daqui sem esquecer sobre essas palavras. A idolatria acontece algumas vezes com apostasia dentro da igreja, não muitas vezes só por causa dos líderes, não, mas porque muitas vezes a nossa casa está cheia de idolatria. Vídeos, sites, geladeiras, DVDs, mas como o Ricardo disse, o verso lindo: conhecereis a verdade, e a verdade
nos libertará. Nosso Deus é um Deus bom, um Deus que nos toma pela mão. Ele fala assim: conversemos, arrazoemos, que o seu pecado pode ser como a escarlata, porém será tão branco como a neve. Esse mesmo Deus que nos chama para descansar, estende a mão para que possamos adorá-lo, acima de tudo, em espírito e em verdade. Agradeço a oportunidade, Giovanni. Que Deus seja honrado, que você possa fazer a oração final para a honra e glória de Deus.